Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça em vossos corações. E com a ajuda de Deus, nós vamos ler o livro de Josué, no capítulo 24. Josué traz à memória do povo todo o que Deus tinha feito por ele. No versículo 1, depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel, e aos seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. No versículo 2, então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitava vossos pais, Tera, povo de Abraão, e pai de Noá, e serviram a outros deuses. No versículo 3, eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe a Isaque. No versículo 4, Isaque de Jacó e Esaú. Esaú dei a montanha de Seir para possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. No versículo 5, então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. No versículo 6, e tirando eu a vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios e perseguiram a vossos pais, com carro e com cavaleiro, e até ao mar vermelho. No versículo 7, e clamaram ao Senhor que pôs uma escuridão entre vós e os seus egípcios, e trouxe o mar sobre ele e os cobriu, e os vasos lhe variam, e que fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias. No versículo 8, então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitava além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os dei na vossa mão, e possuíste a sua terra, e os destruí diante de vós. No versículo 9, levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. No versículo 10, porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. No versículo 11, e passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó, e pelejaram contra vós, os amorreus e os filisteus, e os cananeus, e os heteus, e os jeruseus, e os heveus, e os jubiseus, porém os dei na vossa mão. No versículo 12, enviei vespões diante de vós, que os espilharam de diante de vós, como ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, e nem com o teu arco. No versículo 13, e eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e as cidades que não edificastes. Habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. No versículo
14. Josué faz de novo concerto com o povo. Agora, pois, tomei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora de Deus, os quais serviram vossos pais da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. No versículo 15. Porém, se vós perece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhi hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estava além do rio, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No versículo 16. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixamos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos faz subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito antes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. No versículo 18. E o Senhor expeliu diante de nós a toda esta gente, até ao amorreu, morador da terra. Porém nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. No versículo 19. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões e nem os vossos pecados. No versículo 20. E se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará a vós para mal, e vós consumirá, depois de vós fazer bem. No versículo 21. Então disse o povo a Josué: Não antes ao Senhor serviremos. No versículo 21. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolheste ao Senhor para servir. E disseram: Somos testemunhas. No versículo 23. Deitai, pois, agora fora dos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. No versículo 24. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. No versículo 25. Assim fez Josué o concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. No versículo 26, a pedra do testemunho. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor. No versículo 27, e disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunha, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. No versículo 28, então Josué despediu o povo, cada um a um para a sua herdade. A morte de Josué e de Eleazar. 29. E depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu,
sendo da idade de 110 anos. No versículo 30, e sepultaram num termo da sua herdade, em Tinat-Sara, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. No versículo 31, serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciões que e viveram muito depois de Josué, e subiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. No versículo 32, também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó compararam aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. No versículo 33, faleceu também Eleazar, filho de Arão, e sepultaram no outeiro do Finéias, seu filho, que lhe foram dado na montanha de Efraim. Então aqui, meus queridos amados e irmãos, Deus tem colocado um homem de Deus, Josué, para ser o líder daquele povo depois de Moisés. E tudo que ele aprendeu, tudo que ele passou, ele, antes de sua morte, ele relembrou como se fosse uma recordação da vida, do processo que ele passou junto com o povo. E a sua herança, o seu povo do passado servia a Deus, mas muitos desviaram do caminho do Senhor, e ele veio relembrar e veio trazer a história da vida que foi tirado aquele povo do Egito para uma terra de bênção, uma terra de prosperidade, onde ali ele deveria servir o Senhor em espírito e em verdade. E você, que seus pais, que a sua mãe, que os seus familiares serviam a Deus e hoje você está no mundo, volte enquanto é tempo, porque você não sabe o dia e nem a hora da sua partida. E quando Jesus vir buscar a sua igreja, o que tu fará, o que tu dirá, tu vai dizer que se enfraqueceu, as lutas, as provas continuará, mas o servo de Deus, ele precisa servir o Senhor em espírito e em verdade, pela vida ou pela morte. Provas de luta tem, mas quando nós tombarmos esse corpo, alguém tem que pegar nossa alma. Os anjos do Senhor vai guardar nossa alma. Você já imaginou se você estiver errado, estiver parado no caminho do Senhor? Como que tu fará um concerto com Deus? O Senhor, Ele zela pelo aquilo que Ele fez. Volta para servir o Senhor enquanto é tempo. As congregações estão de portas abertas. As congregações querendo dizer, irmãos, não é praga de igreja. É você servir a Deus em espírito e em verdade. Porque o Senhor, quando Ele chegar aqui na terra, Ele não vai procurar a placa da igreja, Ele vai procurar a placa do teu coração, onde vai estar o amor, a paz, a retidão, a obediência. Isso que o Senhor requer. Você não deve se prostrar diante de nenhum outros deuses, sabendo que existe Deus de Deus, sabendo que tem um Deus verdadeiro, sabendo que tem um Deus zeloso, um Deus que fez o céu, um Deus que fez a terra, um Deus que fez tudo que há, e você prostrará diante de outro Deus, tu pedirá conta, porque aqui Deus, Ele está falando daqueles que adoravam a Deus estranho, e você precisa da consciência que o Deus de barro, Ele não faz nada, o Deus que não ouve, Ele não tem poder,
Deus de diversas autoridades, ele não tem poder, porque o Deus nosso é aquele Deus que te deu fôlego de vida, o Deus que te deu a paz, o Deus que te deu alegria, o Deus que te deu vida, que quando você dá volta nos seus olhos, você vê tudo em sua volta. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo que criou, foi aquele que morreu na cruz pelo teu pecado, pelo meu pecado, pelos nossos pecados. Busca o Senhor enquanto é tempo, enquanto tu tem vida, enquanto tu tem vitalidade, para poder trabalhar na obra de Deus. Pois não temas, porque Deus é contigo. Sirva a Deus como você está, porque Ele mudará. Entrega teu caminho ao Senhor enquanto tu pode achar. Porque Deus, Ele zela por aquilo que Ele fala, por aquilo que Ele fez. Porque nós temos uma alma para dar conta diante de Deus. Amados irmãos, Ele deu seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. E nós temos que amá-lo em espírito e em verdade. Pois não temas, porque Deus, Ele é contigo. Tu vai adorar Deus de barro, tu vai adorar Deus de lata, Deus de bronze, Deus de ouro. Eles não têm poder para nada. O que tem poder é aquele que vive no céu. Vive e viverá, junto com seu Filho Jesus Cristo, que deu sua vida na terra, veio anunciar o Evangelho, o amor, para todos os confins da terra. E o tempo está se findando, o tempo está indo embora e as coisas estão acontecendo cada dia mais pior e vai acontecer mais coisas ainda. Então, meus amados e os meus queridos irmãos, ouça essa palavra, sirva a Deus em espírito e em verdade, mesmo que você esteja passando por alguma prova, alguma dificuldade, mas você tem que levantar e agradecer a Deus pela vida, pelo ar que respira. Hoje você já agradeceu a Deus porque você deitou, porque você levantou. Você agradeceu a Deus pelo que você comeu, pelo que você bebeu. Você hoje agradeceu a Deus pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua família. Você já agradeceu a Deus pelo lar que você tem. Você agradeceu a Deus pelo calçado. Você agradeceu a Deus pelas vestes. Você agradeceu a Deus pelos bons amigos que você tem? Você já agradeceu a Deus pela luta, pela prova, porque através da luta, da prova, é aí que vem a vitória? Você agradeceu a Deus pelo ar que você respira durante todos os dias da sua vida? Você já agradeceu a Deus de você olhar em volta da sua mesa e você ver sua família? Você já agradeceu a Deus pela saúde, pela porta de emprego, pelo pão de cada dia preparado? Você já agradeceu a Deus pelo emprego? Você já agradeceu a Deus pelo que você possui? Será que você tem essa compreensão de agradecer a Deus por essa maravilha que você tem? Agradeça a Deus e não reclame. Se hoje você tiver um prato de comida, dá glória a Deus. Se você não tiver, dá glória a Deus no mesmo tempo. Poderoso é o Senhor para enviar o seu anjo para cumprir o desejo do teu coração. Se você cumpriu, se você está cometendo algum erro, se você cometeu algum erro, se humilha diante do Criador, se humilha diante do Senhor, para que Ele possa perdoar os teus pecados, porque o Senhor, Ele perdoa, porque o livro vai estar lido, o livro dos escolhidos na terra. Deus está escolhendo o seu povo, porque no dia dessa partida, não saberemos, conforme se derruba uma árvore, ali ela fica. É igualmente o homem. Se o homem tombar, se alguém não levantar, se alguém não colocar uma roupa, se alguém não colocar ele dentro de um caixote, ali ele fica. Irmãos, pensa na tua vida espiritual. Não fique se martelando na vida espiritual, porque você tem uma alma. Você já levou alimento para o seu irmão que mora na sua rua? Você já perdoou seu irmão que mora na sua rua, na sua casa? Você já perdoou seu amigo, sua amiga que trabalha do teu lado?
por causa de alguma picuinha, por causa de alguma coisinha. Perdoa, porque a discórdia, ela não vem do Senhor, não. A intriga não vem do Senhor. Abre o teu coração e perdoa os anjos para a festa no céu. Que Deus abençoe.